dessa época da caixa d'água. Então, à medida que os aparelhos foram reduzindo, na medicina, essa ferramenta foi começando a ser aplicada de forma cada vez mais prática. E existem as clínicas de diagnóstico ultrassonográfico, perdão, é lógico e nunca vai deixar de ter. Mas essa vertente da ultrassonografia, que é a vertente point of care, que é aquela em que você pega o ultrassom e leva o ultrassom para a beira da cama. Então você começa, por exemplo, a pegar aquele paciente que está na cama com uma doença cardíaca e precisa ver como é que está o coração. Então você vai ver o coração ao vivo. Olha que maravilha. O coração ao vivo. Você chega com o ultrassom e fala, bota ali o ultrassom e começa a ver. E isso já tem impacto hoje, lá nas Américas, já tem impacto no próprio ensino médico. À medida em que, assim, é difícil supor numa faculdade dessas que já usa o ultrassom no dia a dia, que o acadêmico termine a formação dele sem ter uma noção de anatomia ultrassonográfica, né? O que a gente ainda pode ver é, por exemplo, essa aplicação sua, esse exemplo que você deu do nervo mediano e tudo, que já é algo que ainda vai mais além, né? Porque você começou usando o ultrassom para ver o coração, dali a pouco você consegue também ver o abdômen, você consegue também ver o fígado. A obstetrícia leva o ultrassom para a beira da cama e vê como é que está o coração do feto, vê como é que está o desenvolvimento. Aí depois o pessoal do trauma começou a pegar esse aparelhinho e botar dentro da sala de trauma para ver, fazer um exame FAST, para ver se onde... Então, assim, hoje você tem aparelhos que são sem fio, você consegue olhar a imagem no iPad, ou num tablet ou no celular, e o transdutor é basicamente tudo que você precisa para fazer o processamento da imagem e mandar para lá. Eu acho que a gente, nessa situação, a gente cai naquele chavão, né? O ultrassom é o estetoscópio do médico moderno. Sim. Eu acho que é aquela brincadeira assim, vamos ver o seu eu interior. Não é uma brincadeira. A gente atualmente consegue. E com um grau razoável de confiança com relação às informações que a gente obtém, né? Hoje em dia a gente caminha para uma medicina cada vez mais personalizada, cada vez mais individualizada, né? E o ultrassom é uma ferramenta sensacional para a gente conseguir fazer isso, né? Essa semana eu estava lendo um artigo que saiu e ele comparava a medida do tendão supraespinhal de atletas de natação antes e depois do treino. E foi observado o seguinte, que depois do treino, o tendão desses atletas estava espessado, né? Obviamente que por solicitação mecânica e não por doença, né? E isso leva a gente a fazer uma reflexão com relação à individualização das coisas. Será que o fato do paciente ter feito qualquer tipo de treino, não necessariamente natação, não vai influenciar no resultado do nosso exame? Então, assim, quando você tem ultrassom, você pode fazer o exame hoje, você pode fazer amanhã, você pode fazer depois. E você vai ter um parâmetro muito mais confiável sobre a biologia desse paciente, quando você está acompanhando ele.